disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na Bíblia, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Diz Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que vi debaixo da figueira? Você verá as coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Graças a Deus por essa orientação aqui na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los agora. Nós já cantamos o hino inicial? Já cantamos também? Não. Quero convidá-los agora a fazer uma oração para nós meditarmos a palavra, assim como nós estamos. Pai Todo-Poderoso, nós lemos a Tua palavra, que o Espírito Santo nos guie para nós podermos entender a Tua vontade em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria de fazer aqui 3 reflexões. Aparecem 3 pessoas aqui: Natanael, Filipe e Jesus, e aparece uma situação que é o encontro. Eu gostaria de fazer uma reflexão sobre 2 pessoas, Filipe e Natanael, e sobre uma circunstância que é o encontro. Sobre Filipe, eu acho impressionante quando nós lemos essas histórias na Bíblia e aparece uma circunstância tão simples para que uma decisão aconteça. Aqui está escrito que Jesus disse a Filipe: siga-me, e Filipe o seguiu. Eu não sei se hoje nós demoramos de entender mais as coisas, mas parece que hoje demora muito mais para que as decisões sejam tomadas do que naquela época. Não, na verdade não é bem assim, é porque a Bíblia ela é muito sintética também nas coisas, né? Talvez Jesus tenha conversado um pouco mais, talvez ele tenha dito outras coisas, e foi resumido como siga. E daí então Filipe, além de seguir, ele tomou uma decisão de que não deveria fazer isso sozinho, mas outras pessoas deveriam segui-lo também, seguir Jesus também. E aí Filipe se torna um facilitador. Eu acho que essa é uma boa definição para Filipe, um facilitador. Ele é um facilitador porque quando ele começa a seguir Jesus, ele acha que outras pessoas também deveriam segui-lo, e ele se torna uma ponte para que outras pessoas sigam a Cristo. Isso acontece inicialmente, e logo que ele aceita o convite de Jesus, ele já se torna também um ganhador de almas, vamos dizer assim, um missionário. Ele já se torna essa ponte e esse caminho. E aí ele vai até Natanael e diz assim: Natanael, nós encontramos o Messias. E agora vem o segunda pessoa aqui, né, na história, Natanael. E daí então Natanael diz assim: tá bom, ele é de onde? Aí Filipe diz que ele aparece, que o Messias, ele vem de um lugar que nos faz perceber uma característica interessante em Natanael. Natanael é uma pessoa preconceituosa. Isso aqui é interessante. Quando Filipe chama Natanael e ele pergunta de onde é o Messias, e Filipe, ou ele sabe, não é? Ele é informado de que o Messias é Jesus, que vem de uma cidade chamada Nazaré.
Aí então desperta em Natanael um senso comum do preconceito da época. Às vezes nós pensamos, às vezes nós temos assim um costume a respeito de alguma região, de alguma cidade. Eu não sei se aqui em Piraí, se em Volta Redonda, aliás, em Volta Redonda, eu já ouvi dizer, eu não posso confirmar, parece-me que Volta Redonda e Barra Mansa tem assim umas encrencazinhas, né? Então, parece que Volta Redonda é bom nisso, Barra Mansa é bom naquilo, não sei o que, não sei o que. Então, às vezes, esse tipo de coisa leva a algum tipo de preconceito de nossa parte em algumas circunstâncias. Lá, Nazaré não era uma cidade vista com bons olhos, e havia um preconceito com Nazaré. E às vezes, o preconceito, quase sempre, o preconceito nos impede de ver coisas boas em lugares ou em pessoas. Tá? E veja só, o Messias, que é tudo de bom, veio de um lugar onde as pessoas achavam que só tinha coisa ruim. Aí o preconceito fez com que, se nada de bom vem de Nazaré, como é que o Messias pode vir de Nazaré? Preconceito. É difícil alguém admitir que é preconceituoso, né? Geralmente nós vemos isso em outras pessoas. Quando você pontua o preconceito de alguém, essa pessoa costuma dizer assim: não, eu não sou preconceituoso, eu só acho que tal. Aí descreve exatamente a sua ação preconceituosa, mas nega o seu estado preconceituoso, né? A sua condição de preconceito. Não é interessante o que vem depois, a informação que nós temos depois sobre Natanael? Porque aí Filipe diz assim: venha e veja. E Natanael vai ver. Quando ele está chegando, Jesus o vê de longe e ele faz uma declaração e tanto. Ele diz assim: olha ali um verdadeiro israelita em quem não há dolo, né? Quem não há dolo. Aí então, Filipe diz assim, Natanael diz assim: como é que você me conhece? E Jesus diz: não, eu lhe vi. Aí ele entende que ali realmente era o Messias. Mas você percebeu que Jesus disse que em Natanael não havia dolo? Essa palavra aparece 13 vezes na Bíblia. Por exemplo, em Mateus 26 está escrito que eles consultaram-se, os líderes religiosos consultaram-se mutuamente para prender Jesus com dolo e o mataram. Em 1 de Pedro capítulo 2, versos 21 e 22 está escrito: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. A palavra engano aqui é a palavra dolo também, a mesma palavra que é usada lá para Natanael, dolo. Então assim, na Bíblia está escrito que na boca de Jesus não se achou dolo. E o próprio Jesus disse que Natanael era uma pessoa que não tinha dolo. Então você percebeu que essa característica de Jesus que é atribuída a Jesus, o próprio Cristo atribui a Natanael. Agora está escrito também aqui, aquilo que nós vimos, não está escrito com essas palavras, mas a atitude era de que era uma pessoa preconceituosa. Veja só, se Deus nos olhasse com o olhar com que nós nos olhamos, não sobrava ninguém, não é verdade? Porque se uma pessoa é preconceituosa, e se ela tem uma atitude preconceituosa, aí eu também tenho o meu preconceito, e eu digo assim: bom, se essa pessoa é preconceituosa, então ela não presta, né? Mas quando ele vem chegando, Jesus diz assim ali, ó: nele não tem engano. Veja só que coisa, né? Como ele consegue ver por um aspecto e por um prisma que nós não nos vemos, por um ponto de vista que nós não nos vemos. Porque se uma pessoa gritou comigo, se uma pessoa me distratou, essa pessoa não presta, não vale nada, e eu estou de mal dela.
é bobo e feio. Né? Mas Jesus, ele consegue olhar para essa pessoa, ele consegue olhar para mim e para você, e ele consegue ainda assim ver uma coisa boa em nós, em algumas circunstâncias. Nenhum de nós aqui presta isso. Se isso fosse diferente, a gente não precisaria orar todo dia, pedir a Deus todo dia, a providência de Deus todo dia. Não precisaria disso. Nenhum de nós. Não é verdade? E o que é interessante é que todos nós estamos no mesmo barco, mas nós às vezes somos intolerantes um com o outro. E Jesus, ele que está em uma situação completamente diferente de nós, ele consegue olhar para nós ainda assim e ver coisas que nós que estamos no mesmo barco não conseguimos ver um no outro. Veja só que coisa. Natanael não tinha dó. E também está escrito aqui uma outra coisa que eu quero concluir para nós passarmos para a cerimônia do batismo, que quando Filipe falou com Natanael assim, eu encontrei o Messias, ele é de Nazaré, Natanael falou assim, eu não acredito, Filipe falou, encontramos o Messias de quem fala a Bíblia, né? Moisés e os profetas. Aí Natanael disse assim, eu não acredito. Filipe disse assim, então venha ver. Aí Filipe foi. Agora, você sabe qual é o desafio de hoje? É que se a gente fala de Jesus para alguém, essa pessoa não acredita e não aceita, a gente não pode dizer assim, então venha que eu vou lhe mostrar. Porque a gente sai daqui para ir para o Rio, para os eventos que tem no Rio, para ouvir o grupo Novo Tom, o grupo Prisma, não é? Para ouvir o pastor, para ouvir quem pregar, digam aí o nome de um pastor, Rodrigo Silva, para ouvir Rodrigo Silva pregar, para ouvir a Alto do Rei cantar, Pastor Jafé. Acho que vai dar muita gente não, viu? Vamos para o Rio. Fizeram caravana para o Rio para ouvir o Pastor Jafé pregar. Mas a gente se desloca para poder. Você iria se soubesse que Jesus está lá no Rio pregando? Lá, se estivesse em Brasília, a gente fazia uma caravana para ir, né? Jesus vai pregar em tal lugar, nós iríamos. E nós levaríamos as pessoas que nós queremos ver salvas, né? Nós faríamos essa caravana gigantesca aqui, teria que ser um estádio imenso e tal. Nós faríamos isso. Mas, irmãos, nós não podemos fazer isso hoje, concorda? Você não pode levar ninguém para poder ouvir o sermão de Jesus em nenhum lugar, porque ele não está hoje aqui. Então, parece que nós estamos em uma desvantagem em relação a Filipe, porque Filipe falou assim, eu encontrei Jesus, a Bíblia fala sobre ele, aí Natanael diz assim, eu não acredito, ele falou, então vou lhe levar para você ouvir e você vai acreditar. Mas só que tem uma coisa aqui que a Bíblia diz, não aqui nesse texto, mas diz em outro lugar, que me traz uma preocupação muito grande em alguns aspectos. Sabe o que é? Vou dizer aqui para vocês. Em Gálatas, no capítulo 2, verso 19, ali no finalzinho do 19, no início do verso 20, Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu diria para vocês que realmente a situação de Natanael era mais fácil naquela época, porque de Filipe, né? Porque quando Natanael não acreditou, Filipe pegou Natanael e levou para ver Jesus em um lugar. Mas agora Paulo diz assim, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E agora o lugar onde as pessoas vão ver Jesus é na minha vida e na sua também. Isso é possível, é tão possível, que Jesus disse que é necessário. João 14, verso 20, Jesus diz bem assim, naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, vocês em mim e eu em vocês. Agora vejam o capítulo 17 de João também, versos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A unidade da igreja revela Jesus ao mundo, a minha vida revela Jesus ao mundo. Então,
Se nós não podemos levar ninguém para poder ver fisicamente Jesus em algum lugar, Jesus é mostrado no convívio da igreja, no dia a dia da igreja, e Jesus é mostrado ao mundo, Jesus é visto pelo mundo, na minha vida também. Então veja só que desafio nós temos aqui. Vamos finalizar, portanto, com 3 reflexões. Primeiro, assim como Filipe, nós precisamos compartilhar a mensagem. Segundo, em Cristo é possível viver sem culpa, sem engano, sem dolo. Terceiro, nós somos o maior argumento de Deus a este mundo, a nossa vida. E graças a Deus, porque hoje nós estamos recebendo 2 novos membros aqui nessa igreja, para poder fortalecer o corpo dessa igreja, para que essa igreja continue cumprindo o seu propósito e a sua missão, para que essa igreja continue fortalecida, para que essa igreja continue viva, para que essa igreja continue cumprindo ao chamado de Deus de ir a pregar, para que essa igreja seja como Filipe foi, pregando o Evangelho, para que essa igreja seja como Natanael foi, depois que aceitou, depois que compreendeu que Jesus é Messias. Ele se rendeu e disse assim: meu Senhor, meu Salvador, meu Deus. Ele reconheceu tanto a divindade de Jesus como a messianidade de Jesus também. Então, meus irmãos, o convite de hoje, o apelo de hoje, é para que sejamos como Filipe, compartilhando a mensagem, como Natanael, sem dolo em Cristo, e como o maior argumento de Deus para este mundo. Vamos orar nesse propósito? Senhor Todo-Poderoso, obrigado pela mensagem de Tua palavra que nos redime e nos transforma. Obrigado, Deus, porque nós temos hoje a alegria de receber os Teus filhos como membros aqui desta igreja. Obrigado pelo batismo do nosso irmão Antônio que vai acontecer agora. A nossa oração, Deus, é para que o Espírito Santo continue realizando a obra missionária aqui nesta cidade, e que esta igreja continue sendo teu instrumento com esse propósito. Ó Deus, oramos para que esse batismo seja uma confirmação na fé na vida de todas aquelas pessoas que vão hoje participar, que vão assistir, todos nós que estamos aqui. Enfim, Deus, oramos para que, como Filipe, sejamos uma ponte levando Jesus às pessoas, como Natanael, sejamos em Cristo sem dolo, sem engano, e oramos também para que, de fato, a unidade da igreja, individualmente como teus filhos, sejamos seu maior argumento a este mundo sobre a salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, vamos cantar um hino agora e nos preparar para a cerimônia de batismo. Ainda
vez em olhar a Jesus Salvador, ele diz.